Meus irmãos, vamos agora fazer a leitura da palavra. Deixa eu colocar aqui, transmitir. Nós iremos fazer a leitura da palavra onde está em João, no capítulo 13. E a gente vai ler do verso 1 até o 35. Peço um pouquinho aí da paciência de vocês, tá bom? Vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? A mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreende-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é?
Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, fazei-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos fazer só uma pequena oração. Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por este momento, por esta oportunidade de estarmos lendo, meditando na tua palavra. Peço a ti, Senhor, a iluminação, a direção do teu Espírito Santo na exortação da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha falar aos nossos corações segundo a tua vontade, ó Deus. Que tudo seja feito segundo a tua vontade, Pai. Deus Todo-Poderoso, também neste momento apresentamos a ti, Senhor, que o Senhor vai ao encontro a situação da mãe do John. O Senhor é conhecedor, entregamos na tua mão, Senhor. Seja lá o que está acontecendo, nós cremos na sua intervenção, sabemos que tudo coopera para o bem daquele que te ama, Senhor. Seja com o John e com a mãe dele em tudo, Pai. Senhor Deus, isso eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema que eu propus aqui, que eu dei para esta mensagem, é: quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Lembra até a Dilma falando isso, né? Explicando melhor. Quem serve, quem seria quem serve? Seria aquela pessoa que serve de alguma maneira ao seu irmão, que contribui de alguma forma, seja de forma material, de forma financeira, ou até mesmo cedendo ali o seu tempo para poder ouvir essa pessoa, para poder interceder por esta pessoa em oração. É esse tipo de serviço. Então, essa pessoa que serve, então ela serve para o reino de Deus. E o contrário também é verdade. Quem não serve, aquela pessoa que não está disposta a servir ao seu próximo, que quer apenas ser servida, também não serve. Então, quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Esta passagem é uma passagem muito conhecida. Aqui, João ele está registrou
os últimos momentos, os últimos instantes de Jesus antes da sua crucificação. Este momento aqui que Jesus, ele lava aos pés ali dos seus discípulos, se nós voltarmos no capítulo 12, o que aconteceu ali no capítulo 12? Foi quando Maria ungiu, né, os pés de Jesus, e na sequência foi quando Jesus, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e ali, montado num jumentinho, aí a multidão ali toda, né, gritava, aclamava, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Isso aconteceu em um domingo, quando Jesus ele entrou ali em Jerusalém. Foi num domingo. E na quinta-feira seguinte foi onde a gente entra agora aqui no nosso texto. Foi onde aconteceu a ceia. Foi em uma quinta-feira à noite. E no primeiro verso, a gente entrando aqui no primeiro verso, eu vou colocar aqui na tela também. No primeiro verso já diz o quê? Que Jesus compartilhar. Opa, calma aí, pessoal. Vamos ver se foi. Foi, né? O primeiro verso já diz o quê? Ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui nesse primeiro verso, nós já vemos qual que era o sentimento de Jesus em relação aos seus discípulos. Jesus, ele em sua presciência, que é um atributo de saber o que vai acontecer ali no futuro, Jesus ele já sabia que Pedro iria negá-lo, ele já sabia que Judas iria traí-lo, ele já sabe que a multidão iria escolher Barrabás, ao invés de escolher ali para ser liberto. Ele sabia que ele seria sentenciado a uma morte de cruz, que ele seria zombado, cuspido, chicoteado, que ele tomaria todos os nossos pecados, que ele seria esmagado, moído pela ira de Deus. Jesus, ele, mesmo ali no final do seu ministério terreno, ele sabendo de tudo isso, sabendo que seus discípulos depois ficariam com medo, iriam ficar escondidos, mesmo ele sabendo disso tudo, o texto ainda diz que Jesus amou e amou-os até ao fim. Que amor que Jesus amou assim, dessa forma, até o fim? Vamos colocar aqui, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, do verso 4 até o verso 7, a gente vai ter uma ideia de que amor que é esse. O amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor, ele não arde em ciúmes, não se ufana, né? Não é orgulhoso, presunçoso, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este
é o amor que Jesus sente. Ainda mais aqui, no próprio livro aqui de João, o João, vou colocar na tela aí para vocês. João, no capítulo 15, no verso 13. De João 15, 13. Olha o que diz: ninguém tem amor, tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O amor de Jesus por nós é um amor, e lá no grego lá diz que é um amor ágape, um amor incondicional, ele independe da gente gostar dele ou não. Ele nos ama, é um amor sacrificial. Ele nos amou primeiro, e por isso nós temos esse privilégio de adorá-lo, de servir a Deus. E nós éramos inimigos de Deus. Vivíamos sob o domínio do pecado. O nosso prazer era satisfazer as vontades da nossa carne. Pior ainda, nós nos achávamos dignos e merecedores de ir para o céu, de ir para o paraíso, mesmo não reconhecendo que Jesus é o único caminho que conduz a Deus. Essa era a nossa condição. E ainda assim, Jesus nos amou. E assim como está escrito ali no final do verso, lá do primeiro, ele amou até o fim, ali aos seus discípulos. É um amor que não tem como ser medido. Lembram do segundo verso aí, mais conhecido no mundo? O primeiro é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o segundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse amor que a gente está falando aqui, que o texto está se referindo. Esse tipo de amor. E prosseguindo a narrativa bíblica, vamos para o verso seguinte aqui, tá? O 2, que diz que durante a ceia, o diabo ele já tinha colocado no coração de Judas que traísse a Jesus. E para a gente entender melhor essa, essa parte aí que o diabo colocou no coração de Judas, vamos ver uma outra passagem que está em Lucas, no capítulo 22, do verso 2 até o 6. Né? Verso 2 até o 6. Essa passagem aqui é uma passagem que os principais sacerdotes ali, os escribas, eles estavam querendo arrumar alguma coisa para poder incriminar Jesus, para poder prendê-lo, para poder matá-lo mesmo. E diz assim: preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque eles temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. E uma outra passagem também que faz referência a Judas vai estar em João, no capítulo 12, no verso 6. No verso 6. Que é a passagem quando Maria está ali ungindo os pés de Jesus, que ela gasta todo aquele perfume de nardo puro que valia
uns 300 denários lá, que era muito dinheiro, e Judas fica indignado com aquilo, né? E depois que ele fala para ele, fala, ele estava demonstrando toda a preocupação, por que você fez isso? A gente poderia ter pegado esse dinheiro para poder ajudar os pobres, mas não, ó, ó o que disse. Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas, ele não foi possuído pelo diabo de uma vez só ali, de forma instantânea, não. Ele foi seduzido de uma maneira gradativa, bem devagar, aos pouquinhos, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e assim ele foi deixando o diabo fazer morada em seu coração. E Jesus, ele sabia de tudo isso. E ainda assim, nós veremos que um ato, um ato de extrema humildade, humildade e de amor, um ato que serviu e que serve para todos nós, um ato de exemplo mesmo para todos os discípulos. Jesus, ele se levanta, tira suas vestes de cima, pega uma toalha, se envolve com ela, coloca, pega a bacia ali, coloca a água dentro da bacia, vai até os seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Lavava e já enxugava aos pés deles com aquela toalha. Por que que este gesto de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos foi um gesto assim extremamente impactante, a ponto de que Pedro dissesse para Jesus: Senhor, nunca me lavarás os pés. Para entendermos isso, temos que voltar na cultura da época, né? Nos tempos de Jesus, dos discípulos, as estradas, os caminhos, era tudo de terra, né? E o tempo era extremamente seco. E os calçados que eles usavam eram o quê? Eram sandálias abertas de couro. Então, os pés ficavam totalmente empoeirados ali, né? Sujos. E a cultura da época era o quê? Que quando a pessoa ela chegava em casa, havia uma bacia com água próximo à entrada ali, justamente para que esta pessoa lavasse os seus pés. E nas casas onde o pessoal tinha um pouco mais de condição ali, que tinha um escravo, que tinha um servo, infelizmente nessa época tinha, né, escravos, essa tarefa de lavar os pés era exclusiva desse escravo, desse servo. Só para fazer uma referência aqui a esse ato de que Jesus fez, vamos ler aqui, ó, em Filipenses capítulo 2, no verso 6, no verso 6 e o 7. Olha, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Mesmo Jesus, ele existindo na forma de Deus, ele abriu mão, ele abriu mão. Os irmãos conseguem imaginar a grandeza de Deus? Lembram da pregação do nosso irmão Guilherme, quando ele fez a comparação da grandeza de Deus com o sistema solar, né? Ó, lembram que até anotei aqui para poder compartilhar para lembrar novamente. A Terra,
já é gigantesca, não é? Já é gigante. E ainda assim, o Sol, ele é 109 vezes maior do que a Terra. E o Sol, comparado a uma estrela gigantesca que tem aí no universo, né? Chama Canis Majoris. Essa estrela, ela é 2.100 vezes maior que o Sol. 2.100 vezes maior do que o Sol é mais de 100 vezes maior que a Terra. E o nosso Deus, ele fez tudo isso, vou colocar aqui na tela, ele fez tudo isso como? No Salmos 33, no verso 6, vai dizer o quê? Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Então, até essa estrela, que é 2.000 vezes maior que o Sol, Deus, pelo sopro da sua boca, e Jesus estava lá, Espírito Santo. Imagina a grandeza, ele abriu mão, Deus Todo-Poderoso, que a nossa mente não consegue mensurá-lo, medi-lo, ele abriu mão de toda a sua grandeza. E agora, ele está ali. Provavelmente, ele está ajoelhado, está ali aos pés dos discípulos. E esses discípulos, com certeza, eles estavam envergonhados, constrangidos, pois a bacia estava ali o tempo todo. Porém, ninguém queria se submeter a esse papel de servo. Nenhum deles se considerava inferior, com menos autoridade ou prestígio. Então, foi diante dessa cena que Pedro falou para Jesus que o Senhor lavará os meus pés. Só que aí Jesus respondeu para Pedro, né, dizendo: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro, no seu estilo Pedro de ser, né, sempre impulsivo ali, impetuoso, já falou: não, então tá bom, Senhor, não somente os pés, lava as mãos também, lava a cabeça. E Jesus continua orientando: não, Pedro, aquele que já se banhou, ele não precisa, ele não precisa se banhar novamente, apenas os pés, porque o restante está limpo. Aí ele diz: vós estáis limpos, mas não todos. Aquele que está em Cristo, que foi lavado pelo seu sangue, derramado na cruz, ele não precisa ser lavado novamente, e sim apenas lavar os seus pés. Isso se refere ao quê? Ao nosso processo de santificação. Jesus, ele nos recebe do jeito em que a gente está. Então a gente começa a nossa caminhada cristã junto com Jesus. E como nós já fomos lavados, já estamos lavados, porém nós estamos caminhando neste mundo. E este mundo é o quê? Esse mundo aqui, nós estamos num corpo ainda corruptível, e este mundo tem muito pecado. Então, conforme a gente está aqui nesse mundo, a gente acaba se sujando com o pecado. O pecado acaba sujando os nossos pés. E estamos sujeitos mesmo a pecar. E esse pecado, ele suja os nossos pés. Então, o que que a gente precisa? Nós necessitamos ter os pés lavados. Necessitamos o quê? De um arrependimento constante. E não devemos sentir o prazer em pecar, e sim ficar constrangido, pedir misericórdia para Deus, para que Jesus, ele tire essa lama, esse pecado de nós. E quando Jesus disse lá que nem todos estáis limpo, ele estava fazendo referência a Judas, trazendo, deixa eu tirar esse texto aqui da tela, parar, trazendo aqui para nossa realidade, infelizmente, sempre teremos
um Judas próximo de nós. Porque o joio e o trigo, eles crescerão junto, disse Jesus, né, em uma parábola. Então teremos dentro da igreja, nós teremos irmãos que dizem professar a mesma fé que nós, que diz que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, mas que se alegra quando você está passando por uma provação, que não pensa duas vezes antes de vender você, que sempre procura uma forma de sabotar, de atrapalhar, quando você tem algum plano ali para a obra de Deus, para o crescimento, o benefício da obra de Deus, esse Judas vai lá, quer atrapalhar. Tem um pastor, chama Eliseu, da Assembleia, em uma pregação ele diz que na igreja, usando essa passagem como referência, na igreja tem dois tipos de crente, que são o que serve o Judas e tem o crente que é o Judas. Qual que você é? Você é o Judas ou você é o que serve o Judas? E logo em seguida, de Jesus ali ter lavado, né, os pés dos discípulos, ele pergunta se eles entenderam o que havia acontecido. E Jesus ainda adverte eles, dizendo que ele, sendo o mestre, ele lavou os pés dos seus discípulos. Então eles também deveriam fazer o mesmo, porque Jesus, ele deu o exemplo. Jesus, ele é o nosso maior exemplo, um exemplo de liderança. Além dele, esse aí foi um ato que não era para. Tem algumas igrejas ainda que repetem esse ato. Eles levam literalmente o texto aqui, eles repetem, fazem o lava-pés ali na igreja. Mas aqui não, Jesus, ele não, é fácil de se entender que não é para fazer isso. É para você servir ao seu próximo, ao seu irmão. Não querer ser mais do que ele. Sempre ser o servo. E ele continua orientando. E ele também faz uma profecia citando o Salmo 41. O Salmo 41, deixa eu colocar aqui na tela. No Salmo 41, no verso 9, vai dizer: Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Este salmo de Davi aqui, ele faz referência quando Absalão estava ali em rebelião, querendo tirar o trono de Davi. E quem estava ajudando ali Absalão era um amigo muito querido, íntimo de Davi, que era Aitofel. E como eu disse no início da mensagem, Jesus, ele sabia o que iria acontecer, mas para deixar bem claro, para deixar evidente para os seus discípulos, para que ninguém depois alegasse, né, chegasse para Jesus e falasse: tinha um traidor no meio deles, Jesus nem sabia. Então Jesus, ele mais uma vez enfático, ele diz: digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Nesta parte aqui que Jesus diz que eu sou, esse eu sou tá em letra maiúscula. Ó, já tô pegando a manha de mexer nesse negócio aqui, hein?
Opa, verso 21. Cadê? Nossa, foi falar que eu tava pegando a mãe aqui. Já me perdi aqui. Ah, no verso 19. Estão vendo? Ó, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Esse eu sou está em letra maiúscula. Esta expressão é a mesma expressão que aparece quando Moisés conversa ali com Deus e pergunta, né, o que que eu vou falar lá pro, pro faraó quando eles perguntarem qual o nome do Deus. Aí Deus apenas diz que eu sou. É essa referência aí que Jesus está fazendo. E seguindo, o texto continua, e Jesus, angustiado em espírito, ele anuncia, né, que dentre eles tinha um que iria traí-lo. E assim que ele diz, né, que tem um deles ali que iria traí-lo, olha a cara de pau de Judas. Quando Jesus disse aí Judas diz lá em Mateus, por acaso sou eu, mestre? Jesus sabia que era ele, mas Jesus não disse que era ele. Aí Jesus responde, né, para Judas, você que acabou de dizer isso. Olha a cara de pau desse Judas. E na sequência, com isso, todos os discípulos já ficaram ali inquietos, perguntando quem é que poderia ser. E Pedro, vendo que João, né, que era o discípulo a quem Jesus amava, estava ali bem próximo de Jesus, Pedro fez algum sinal ali para João, né, falando, oi, pergunta para ele, quem é que vai traí-lo? Então, João, diz o texto, né, que reclinando ali a cabeça no peito de Jesus, essa imagem eu até ficava pensando, nossa, mas ele ficava em cima assim de Jesus, como é que você está ali na mesa, né, sentado? Porque na minha mente era o quê? Aquele quadro da Santa Ceia, que Jesus está aqui, os discípulos do lado. Não, mas na cultura da época era como? Era uma mesa baixinha e eles sentavam no chão. Sentavam no chão, então às vezes quando você está sentado assim no chão, você coloca as mãos para trás, se reclina. Então, tendo essa visão que eles estavam sentados ali no chão, encostado ali, costa com costa um no outro ali, para poder ficar melhor, aí beleza, aí dá para a gente entender por que que João recostou a cabeça ali no peito de Jesus. Então, João, ele pergunta, né, para Jesus, Jesus, quem é? E Jesus responde para ele, né? Fala, aquele que eu der um pedaço de pão molhado, será este. E na sequência, todos já sabem que assim que Jesus molha o pão ali, aí dá para Judas. E nesse momento é que o texto diz que Satanás entrou nele. Como havia dito lá no verso 2, o diabo ele já havia posto no coração de Judas. E que isso não aconteceu de forma lenta. Judas, ele nunca havia se convertido. Ele não cria que Jesus era o seu salvador. O coração de Judas, infelizmente, estava o quê? Estava no dinheiro, estava na riqueza, estava no ser reconhecido pelas pessoas, né? O status social. E Jesus, na sequência, já disse para Judas, ó, o que você tem para fazer, faze depressa. Os demais discípulos ali, eles não entenderam por que que Jesus falou, qual que era a intenção de Jesus com aquilo. Eles achavam que era para Judas comprar alguma coisa para os pobres ou para a ceia mesmo, porque Judas era o camarada ali, né, que tomava conta das finanças, era o tesoureiro.
E dando sequência, né? Logo após a saída de Judas, aí o que Jesus diz no verso 31, né? Que agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Assim que Judas saiu, Jesus disse isso. E no final, já chegando já no final aqui do texto, Jesus, ele eleva o padrão dos mandamentos. Vamos ver uma passagem aqui, ó, que está em Mateus. Ó, tá aqui, Mateus 22, do 34 ao 39. Mais uma vez, né, os fariseus lá querendo arrumar algum pretexto para poder condenar Jesus. Aí vai dizer, ó, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que que Jesus ele eleva eleva o padrão? Porque agora não é para você amar ao seu próximo como você ama você mesmo. É para você amar o seu próximo assim como Jesus nos amou. E esta é a marca principal da Igreja de Cristo, que é o amor. Porque uma igreja, ela pode ter bastante conhecimento teológico, mas se não tiver amor, apenas vai deixar a pessoa soberba. Em 1 Coríntios 13:13, vai dizer o quê? Que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o amor é o maior destes. Por quê? Quando a gente estiver lá no céu, não precisa mais de fé, não vai precisar mais de esperança, só amor. Só o amor que vai precisar. Já encaminhando para o final, ó, com base em tudo isso aqui que a gente viu nesta passagem, queria destacar três pontos para que pudéssemos estar refletindo sobre isso. O primeiro ponto é o quê? Jesus, ele é o nosso líder que dá o exemplo. Nosso Senhor e Salvador Jesus, ele se submeteu a esse papel de servo, lavando os pés dos seus discípulos. E nós temos que buscar essa mesma humildade, este mesmo amor, não ficando julgando se tal pessoa é merecedora da nossa ajuda, da nossa compaixão. Só de nós pensarmos isso, nós já estamos pecando. Judas, ele traiu Jesus. Ainda assim, ainda assim, ele teve os seus pés lavados por Jesus. Jesus, ele é o líder, ele é o nosso líder que dá o exemplo. E de alguma maneira, todos nós, em algum grau também, somos líderes, né? O pai em casa é um líder que tem que dar o exemplo para a família, a mãe também tem que dar o exemplo para os seus filhos, até mesmo o irmão mais velho dá o exemplo para sua o irmão, para sua irmã mais nova.
Até mesmo o crente mais antigo. Por que estou dizendo isso? Porque nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Então, a gente tem que ter Jesus como essa referência maior e aplicarmos nas nossas vidas. Porque a nossa vida tem que refletir Cristo em tudo, em todas as áreas da nossa vida, devemos refletir. O segundo ponto é qual? Deus, ele não divide a sua glória, nem os seus filhos com o diabo. Mais uma vez, Deus, ele não divide a sua glória e também não divide os seus filhos com o diabo. Lembram quando Judas, ele esteve o tempo todo com Jesus, durante ali o seu ministério. E Judas, ele não era convertido. Ele arquitetou todo o plano para poder entregar Jesus. Ele já havia aberto a porta do seu coração para o diabo. E para o diabo estava tudo bem, tranquilo. Ele não se importava que Jesus estivesse andando com Jesus. Ele não se importava que Judas estivesse ali escutando os conselhos de Jesus, participando das orações, participando dos milagres, até mesmo da ceia. Tranquilo para o inimigo. Estava de boa para ele, meus irmãos. E hoje em dia, continua assim. Ele não se importa, não. E a pessoa dizendo ser crente, ser cristã, ser seguidora de Jesus, ele não se importa. Que essa pessoa cante hinos, que essa pessoa leia a Bíblia, que ela vá até mesmo para a igreja e até mesmo que essa pessoa tenha algum ofício, algum cargo na igreja. Para ele está tudo bem, porque no domingo essa pessoa vai estar lá, cultuando a Deus. Mas aí, no restante da semana, quem é que está no controle? É, ele mesmo. Ele vai estar no controle, nos passos dessa pessoa. Imagina, domingo na igreja e durante a semana entrega aí os seus desejos imorais. Domingo está lendo a Bíblia e durante a semana está assistindo pornografia. Domingo cantando hino, durante a semana cantando uns funk e baixaria. Domingo participando da ceia e durante a semana bebendo aí com os colegas não crentes com assuntos que não edifica. Uma fonte, ela não pode jorrar água de dois tipos. Ou é doce ou é salgada. Não podemos ficar em cima do muro. Temos que nos entregar mais por completo a Deus, como foi dito no mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus, ele não divide a sua glória. Nossas vidas têm que ser consagradas a Deus em todos os âmbitos. Vamos fazer uma avaliação assim, ó, detalhada de nosso estilo de vida, identificar, reconhecer aonde estamos errando e pedir misericórdia, pedir forças para Deus através do Espírito Santo, para que possamos vencer este pecado, às vezes um pecado de estimação, para que a nossa vida seja uma vida de culto a Deus. E o terceiro ponto que eu quero trazer para refletirmos é: busquemos o amor para servir. O amor, ele é o cumprimento da lei. Se você e eu
tivermos amor com Deus, então já logo de cara cumpriremos ali os 4 primeiros mandamentos. E se tivermos amor com o nosso próximo, iremos estar cumprindo os 6 últimos mandamentos. E quem ama serve o seu próximo. Porque, como foi dito, a marca principal da igreja é o quê? É o amor. Porém, tem que ser um amor que abençoe a vida daqueles que estão ao nosso redor. Trazendo para a igreja, né? Se cada irmão na igreja servir ao que está sentado ali do seu lado, se cada membro da igreja se colocasse à disposição para servir onde precisa na sua igreja, servir ali com amor, tenho certeza que seríamos uma igreja assim, no modo geral, não estou fazendo referência a placa nenhuma de igreja, digo a igreja de Cristo mesmo, nós causaríamos um grande impacto na nossa sociedade. E também o peso das tarefas seria distribuído para todos, o que deixaria as tarefas muito mais fáceis, né? E ia gerar muito mais comunhão. Tem o pastor Aurival que fala, né, que crente que não quer trabalhar na igreja, ele nem faz muita questão para ter dentro da igreja dele. Porque devemos servir, temos que servir, e servir com amor. E agora, chegamos aqui na conclusão, quero deixar essa mensagem aqui para que você medite e reflita, né? Aqui todos frequentam a igreja, né? Mas independentemente, né, se a pessoa frequenta uma igreja ou não, os que irão assistir aí posteriormente, porque não é placa de igreja que salva, o que salva é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero fazer uma pergunta: como você está servindo ao seu próximo? Você está servindo? O seu dinheiro, o seu tempo, a sua saúde, os seus recursos, tudo isso é apenas para o seu deleite? É só para você? Jesus, ele ordenou que devemos servir. Então, vamos nos humilhar e lavar os pés dos nossos irmãos e dizer a Deus em oração: Senhor, minha vida entrego em tuas mãos. Que a minha vida seja uma vida de serviço em favor do avanço do seu reino na terra. Que a minha vida seja uma vida de serviço e amor para com o meu próximo. Feche seus olhos, quero fazer uma oração de agradecimento. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela tua palavra. Senhor Deus, muito esta palavra falou ao meu coração, principalmente durante o tempo para poder estar preparando esta mensagem, Senhor. Ó Deus, peço a Ti, Senhor, perdão. Peço a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, que o Senhor tire todo o orgulho, soberba, hipocrisia que vem a ter no meu coração, Senhor. Não só do meu, mas dos meus irmãos aqui também que estão, ó Pai. Ó Deus, derrama sobre nós este amor que Jesus manifestou por todos nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos
a servir ao nosso próximo, mas que seja um serviço com amor, com esse amor que somente o Senhor pode conceder, Senhor. Ajuda-nos a melhor, Senhor, a te servir. Deus, apresento cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor. O Senhor é conhecedor da dificuldade que cada um tem em uma determinada área da sua vida, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa estar, através do Teu Espírito Santo, ajudando os Teus filhos, Senhor, para que todos nós aqui possamos ser crentes melhores, Senhor, não apenas da boca para fora, não apenas ir para a igreja no domingo, ler Bíblia, Senhor, mas que possamos causar impacto na nossa sociedade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Coloca temor nos nossos corações, Senhor. Reverência, para que possamos buscar a santidade também, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que esta palavra, Senhor, possa ficar gravada em nossos corações. Tudo isso eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa essa Palavra palavra. maravilhosa, Glória a irmão. Deus. Deus abençoe. Amém. Que bom que vocês não dormiram comigo falando aqui. Pensei que no final o pessoal ia estar dormindo. É que eu dormi antes, irmão. Pô, ainda bem, já veio preparada. É isso aí. Brincadeira, irmão. Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos. Na paz Boa do Senhor noite. Jesus. Amém. Manda um abraço aí Boa pro irmão Júnior. palavra. Boa noite, irmãos. Pode Bom deixar. Amém.